Filho. Filho, por favor. O que foi? Vamos entrar, filho. Por favor. Tá cheio de gente lá dentro. Eu fiz aquele prato que você e o seu irmão adoram. É uma festa. Vem. Festa, pai? Pra comemorar o que exatamente? Seu irmão, meu filho. Ele voltou pra casa. É, eu vi. E só porque ele voltou eu preciso comemorar? Ele foi embora porque quis, ninguém mandou ele embora. Por que o senhor aproveita e comemora ele ter levado todos os amigos pra farra? Gastando tudo com bebida, enchendo a cara que nem um vagabundo. Filho, você só viu ele de longe. Ele tá mal, coitado. Olha, me disseram que ele estava até comendo comida do lixo. Bem feito. Ele leva o seu dinheiro, volta e o senhor dá uma festa. E quer que eu participe dessa palhaçada. Desculpa, pai. Eu não vou comemorar o que ele fez, não. Não é comemorar o que ele fez, filho. Claro que não. Sabe, quando o seu irmão pegou a parte da herança dele e foi embora, meu coração ficou despedaçado. Mas agora ele voltou, ele tá aqui. É como se esses pedaços tivessem se juntado novamente na presença dele. Ele voltou. O que você queria que eu fizesse? Ele é meu filho. E eu não? Qual foi a última vez que o senhor fechou o salão para dar uma festa para mim aqui? Qual foi a última vez que o senhor fez alguma coisa por mim? Eu trabalho aqui todo dia, que nem um condenado. Sem folga. E nunca tive o 10º que esse moleque tá recebendo agora. Você está sempre aqui comigo, o tempo todo. Tudo que é meu é seu também. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho, sempre. Já o seu irmão, não. Ele tinha partido. Eu cheguei a achar que ele tinha morrido. Mas não, ele está vivo, está aqui. Como é que eu não ia dar uma festa? É isso mesmo, né, pai? É o que você sempre faz. Sempre servindo quem te despreza. Gente desprezível. Gente medíocre. Todo esse tempo comigo. E é só isso que você enxerga de mim. É o que todo mundo fala do senhor, pai. Que além de irresponsável, é inconsequente. Um dia você viu largar 99 ovelhas pra trás, para atrás de uma que foi embora por vontade própria. O senhor vive passando pano no erro dos outros, como se concordasse com isso. Que nem o Zaqueu, por exemplo. O bairro inteiro odeia ele. E o senhor não, faz questão de comer e jantar com ele. Filho, eu sou assim. Eu sou o que eu sou. Eu costumo perdoar e aceitar as pessoas de volta. Se coloca na posição do seu irmão. Você não gostaria que alguém estivesse disposto a te perdoar, a te aceitar de volta? Pai, ele gastou tudo que é seu. Ele praticamente desejou que o senhor tivesse morrido e fez isso de propósito, porque sabia que estava fazendo. Eu jamais faria isso com o senhor. Filho, quando o seu irmão pediu a parte da herança dele, o que eu entreguei para ele não foi só o dinheiro, não. Foi a minha vida. Minha própria vida. Eu sempre abri mão do que me é de direito para que os meus filhos tivessem uma vida plena. E eu fiz isso por ele, por você. Ou você acha que eu não dei parte da minha herança, da minha vida para você também? Esqueceu? E eu não fiz isso pelos méritos seus ou pelo que você fez por mim. Eu fiz isso porque eu quis. É isso que eu sempre quis. Ter todos aqui comigo, em casa. Eu decidi, de coração aberto, dar tudo o que era meu, dar a minha vida para ele, para você, para todos. Tá certo. Seu irmão foi embora, gastou tudo, mas agora ele voltou. E eu continuo tendo tudo. Tudo. Menos você. Falta você nessa mesa.
Vamos entrar? Deus tem tudo. Mas será que Ele tem você? Será que Deus Ele tem o nosso coração? Eu sei que durante essa semana vocês conversaram. A palavra que a pastora Ju pregou no domingo também falava um pouquinho sobre esse Pai, esse Deus. Mas e nós como filhos? Sabe que eu gosto de viajar assim. E quando eu falo viajar, não estou nem falando de pegar a estrada. Eu falo de viajar mesmo, pensando. Ficar viajando nas minhas ideias. Cara, eu fico imaginando esse filho que está longe de casa. Quando cai a ficha para ele de que ele não tem mais nada. E quando ele decide voltar para casa, eu fico tentando pensar o que se passava na cabeça desse rapaz, o que se passava no seu coração. Eu imagino que havia um misto de sentimentos nele. Pensa só, em alguns momentos ele está dando passos para voltar para casa e talvez ele pensa, poxa, que legal. Eu estou chegando perto de casa, eu consigo perceber, aquela árvore eu já conheço, aquele campo que está ali eu brincava, e ele vai se entusiasmando para voltar para casa, mas de repente ele lembra, peraí, mas eu não estou mais voltando como um filho, eu estou voltando como um servo qualquer. E ao mesmo tempo que dá uma alegria porque está voltando para casa, dá um desespero porque não é mais a mesma coisa. Mas ele está voltando para casa. Ele está num período de peregrinação. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite um pouquinho. Pode ser? E para isso eu te convido a você abrir a sua Bíblia aí. Eu não sei nem onde é que eu deixei a minha. Que eu tenho ali, mas eu gosto ainda de papel de vez em quando, né? Salmo 84, se você puder abrir comigo aí. Salmo de número 84. Esse é um salmo conhecido como Salmo de Sião. Há pelo menos 7 salmos de Sião. E dentre esses 7, pelo menos 4 são escritos pelos filhos de Coré, os coraitas, né? E esses salmos, eles têm uma peculiaridade. Acertei a palavra? Quase? Eles são bem peculiares. Porque eles tratam do amor a Sião. Mas o que é o amor a Sião? Sião é um monte que tem em Jerusalém. E o amor a Sião nada mais é do que o amor à casa de Deus, ao templo que está em Sião. Isso, dá uma cadeirinha por... Quando eu falo que é a velha guarda, eles levam a sério, né? Velha guarda. Sião é onde foi estabelecido o templo, o trono de Davi, a cidade de Davi, enfim. E constantemente os judeus, eles retornavam, né, para Sião, porque lá estava o templo e lá estava a casa do Pai. E um desses textos é o Salmo 84. Eu vou ler ele na íntegra e depois a gente vai refletir em alguns versículos, tá? Versículo 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus,
Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, o Deus que é nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos inimigos. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Esse salmo, como eu falei, ele foi escrito com uma intenção, e ele traz a declaração de 3 bênçãos para aqueles que peregrinam para ir até o encontro do Senhor. Eles têm 3 benefícios, podemos assim dizer, que eles podem receber desse Deus. O primeiro deles é que eles podem habitar com o Senhor. Lá no versículo 4 diz assim, ó: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. A segunda bênção está no versículo 5. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. E no versículo 12 vai dizer assim: o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Aqueles que habitam na tua casa, aqueles que encontram força em ti, e aqueles que confiam em ti. São palavras que indicam ações daqueles que querem e que buscam a presença do Senhor. Esse salmo, ele é um salmo de anseio, de busca, de clamor, de desejo por Deus. Aqueles que habitam na tua casa, aqueles que encontram força em ti, e aqueles que por tudo isso acabam confiando no Senhor. E é bacana você pensar, imaginar, assim como eu imaginei o filho pródigo voltando para casa, imaginar essas pessoas indo para Sião, o trajeto que eles vão pegando, por onde eles vão passando, o que está rolando na cabeça deles, o que está queimando no coração deles nesse percurso para chegar até Sião. E olha só, no versículo 5, diz que eles são peregrinos de coração. O templo está lá em Sião, é para lá que eles peregrinam. No versículo 6 e 7, eu vou ler de novo, diz assim, ó: quando eles passam pelo vale de Baca ou pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de águas, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Então vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão o Deus dos deuses em Sião. Então imagina só, eles estão caminhando, eles estão passando por um vale que é muito seco, que é muito árido, um lugar que muito facilmente esgota as forças, traz um desânimo, traz um cansaço. Mas ali diz que enquanto eles estão passando por esse vale, as coisas parecem que vão sendo mudadas. E de força em força, quanto mais eles estão caminhando, ao invés de enfraquecer, eles ficam fortes. Porque começa a vir um ânimo. Por quê? Porque eles estão chegando mais próximos da casa do Pai. E quanto mais eles se aproximam da casa do Pai, mais expectativas eles têm no seu coração por chegar até lá. Como peregrinos, como discípulos, o nosso coração, será que ele anela assim pela presença de Deus? Eu tenho conversado um pouco com os nossos amigos, aqueles que caminham conosco, sobre as intenções do nosso coração, aquilo que realmente pulsa aqui dentro.
Pensa assim, quando você estava se arrumando para vir para cá, o que motivava o teu coração? Porque é muito massa a gente encontrar os amigos, não é? É muito legal a gente ver a namorada. Eu vi a minha namorada, eu fico doido quando eu vejo a minha namorada. É muito legal a gente encontrar os brothers que vão dar um rolê com a gente. É muito bom estar na casa de Deus, é muito bom estar aqui, mas qual é a motivação? Qual é a intenção? O que está queimando dentro do nosso coração? O que faz a gente se arrumar para sair de casa? O que faz a gente querer estar aqui? Mas eu quero falar bem rapidamente, eu prometi que vai ser rápido hoje. Aonde essas pessoas estão passando, os ambientes são transformados. Não que de repente estava seco e quando eles pisam ali chove, não é isso. Mas independentemente se continua seco, eles passam com alegria. Porque eles não estão olhando para as circunstâncias que estão à sua volta, eles querem saber que eles vão chegar na casa do Pai. E lá na casa do Pai, vale a pena todo o trajeto para poder estar na presença do Pai. Mas também se a gente olhar, a gente pode entender, por exemplo, que os ambientes são transformados ou modificados dependendo de como a gente encara eles. Eu estou falando com jovens aqui, ou não é? Quem é jovem? Só quem é jovem? Eita, jovem. Mais uma vez, só quem é jovem? Você está ligado que você é protagonista da tua história? O que isso quer dizer? Você não é só resultado. Você também é processo. Você também é alguém que vai poder fazer uma história. Eu não sei, eu conheço poucos de vocês assim. Eu não sei a realidade de cada um. Mas eu sei daquilo que talvez mexia comigo quando eu era jovem. Por mais que jovem ainda seja. Talvez tem jovens que estão hoje e que vêm sozinho para a igreja. Os pais não acompanham. A família não está na mesma pegada. Eu não sei se é uma realidade, digo, mas às vezes pode ser. Mas eu queria dizer para você, porque isso é algo que Deus colocou no meu coração assim. Através de você, Deus pode alcançar a tua casa. Deus pode alcançar as pessoas que estudam com você. Às vezes eu percebo os jovens muito reféns daquilo que as circunstâncias dizem que é para ele ser. Como talvez aquele filho pródigo era refém de estar comendo no meio de um lamaçal. Mas de repente ele entende que ele pode voltar para casa. E eu queria que você entendesse isso nessa noite, que é possível sim você mudar a história a partir de você mesmo. Mas eu quero perguntar, onde estão nossos olhos? Onde está essa motivação? A expectativa alegre daquelas pessoas que peregrinavam, a expectativa deles transformava a travessia difícil no lugar de refrigério. E aí sim eu sei que a nossa vida muitas vezes é uma vida que ela é difícil de se viver. Não é fácil, muito menos quando a gente decide seguir a Cristo, se tornar um discípulo de Jesus. A gente vai passar por situações e circunstâncias que são muito difíceis. Porém, mesmo que diante dessas situações, quando a nossa expectativa é alegre, no sentido de que eu vou me encontrar com o Pai, tudo vale a pena.
Tudo se torna mais fácil quando eu tenho um foco nele, no Pai, na casa do Pai. Será que a gente ama de verdade a vinda do Senhor? Será que a gente é afetado pelas circunstâncias? Eu não sei. Mas o versículo 10 diz assim, ó, Salmo 84, 10. O salmista dizendo, primeiro eu não posso dizer que ele está com inveja, mas eu posso dizer que ele está comparando algumas coisas. E ele compara inclusive os passarinhos pequeninos, os pardais. Ele fala, até os pardais encontraram lugar no teu altar. E eu ainda estou aqui, não cheguei em casa ainda, mas os passarinhos já estão lá. Talvez ele queria dizer assim, olha como eu queria ser um pardalzinho desse para estar lá, fazendo meu ninho no altar, na presença de Deus. E ele ainda está peregrinando, ele ainda não chegou em casa, e ele está nessa expectativa. E ele diz assim lá no versículo 10, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aqui a gente pode ver que há uma preferência pela presença de Deus, 1 para 1000. Isso é muita coisa. Pensa em 10 lugares bacanas que você poderia estar num sábado. E fala para quem está do teu lado aí, 10 lugares só. Vai lá. 10 lugares bem bacanas. 10. O que está saindo aí? Beto Carreiro? A casa da avó. Tem comida boa sempre, né? 10 lugares. Fechou 10 já? Conseguiu elencar 10 lugares muito bons para se estar num sábado? Agora pensa em 1000 lugares. E aí o salmista diz assim, caraca, eu prefiro estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares, do que em qualquer outro lugar. O que é isso? É preferência. Será que a motivação do nosso coração é nesse sentido? Ou você trocaria um momento como esse para estar em qualquer um dos outros 10 que você falou aí? Eu prefiro estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Ou vontade para estar na casa do Pai, hein? Há uma preferência. Jesus, quando ele vai chamar os discípulos, lá em João 6, vai dizer assim, ó. Ele chama os discípulos, ele faz aquele convite, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, me siga. Ele começa a caminhar com seus discípulos, ele tem milagres acontecendo, tem um monte de coisa rolando. E quando chega em João 6, ele dá uma palavra um pouco mais dura. Em João capítulo 6, Jesus ele dá uma confrontada nas pessoas que estão ali. Eles começam a questionar eles algumas coisas, e ele vai falar do pão da vida, que é ele mesmo. E essa palavra confronta as pessoas, porque a gente ainda quer se alimentar das outras tantas coisas. Ele diz, olha, eu sou o pão da vida. E aí no capítulo 6, no versículo, deixa eu ver qual é aqui, 60, diz assim, ó, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? No versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de seguir ele. No 67, Jesus perguntou aos 12, aqueles que estavam mais próximos a ele, vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? No 68, Simão Pedrão, sabe o que ele disse para o Senhor? Para onde iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que Pedro está falando? Ele está dizendo assim: olha, eu não tenho para onde ir. Não existe outro lugar na face da terra que eu queira estar, porque nenhum outro lugar existe as palavras que eu estou ouvindo de Ti, Senhor. E eu acredito, nós acreditamos que Tu és o Cristo. O que tiraria a gente da presença do Senhor? O que faria com que a gente pedisse a nossa herança e pá! E pinasse na casa do Pai? Quais seriam os motivos na nossa própria vida? Uma palavra dura do Pai? Uma frustração? Uma decepção? O desejo de conhecer esses 10 lugares? O desejo de conhecer outros 1000 lugares? Um dia na Tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A segunda parte desse versículo 10 diz assim, ó: eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Cara, aqui é muito legal porque sabe que havia vários serviços, né, na casa do Senhor. Os levitas, os sacerdotes e os coraitas, eles eram filhos de Corá. Corá é aquele que se levantou contra Moisés lá no deserto, deu uma treta lá, se levantou contra Moisés, contra Arão, deu ruim para a família dele, mas sobraram alguns, e esses foram permanecendo no serviço da casa do Senhor. E esse serviço da casa de Deus tinha várias funções. A parte que alguns ficavam era a parte de porteiro, cuidar da porta. E essas pessoas que estão peregrinando, passando por um lugar árido, por um lugar difícil, que olham para os passarinhos e, cara, como eu queria ser aquele pardalzinho para amar o meu ninho lá no altar do Senhor, está peregrinando. Ele percebe e diz assim: olha, pois eu prefiro ficar na porta da casa. Eu não preciso nem ter acesso à sala, eu não preciso ter acesso ao quarto, eu fico aqui na porta, eu fico aqui quietinho na minha. Mas é melhor estar aqui do que na mesa, do que em outros tantos lugares. Será que a gente está com essa mesma intenção? Será que para nós seria suficiente eu sentar na porta da casa do meu pai, encostar a cabeça ali na porta e ficar pensando: eu já estou em casa? É melhor estar aqui do que estar reunido com tantas outras pessoas em lugares distantes da casa do Pai. Será que a presença do Pai nos atrai tanto assim? Para esse salmista, para ele preferia ficar ali na porta do que estar em qualquer outro lugar. A gente pode lembrar de Daniel aqui, que teve a mesma sacada. Eu abro mão dos manjares, eu abro mão das coisas para poder estar na presença de Deus.
Às vezes, queridos, a gente não consegue ter contentamento no nosso coração. Às vezes a gente não consegue entender que talvez vai ter culto que não vai rolar arrepio. Vai ter culto que eu vou só no culto. Né? E se tiver um culto que você sair do mesmo jeito que você entrou? Qual o problema? Porque o importante não é o que a gente recebe. É quem a gente encontra. Só que o massa de se encontrar com Jesus é que a gente nunca sai igual, né? Será que a gente tem essa convicção, esse nível de entrega? Peregrinação. Qual é a expectativa que eu tenho? Qual é o desejo que eu tenho? Qual é o nível de vontade que me faz voltar para casa? Um tempo atrás eu estava voltando para casa, literalmente, minha casa, de carro. E aí de repente eu estava indo assim, eu fiz assim, sabe, um sorriso assim meio. Aí eu pensei, ué. Mas é porque naquela hora que eu estava dando esse sorrisinho, é porque eu estava lembrando com quem que eu ia encontrar em casa. A minha esposa. Os meus filhos. Sabe aquele sorriso que vem fácil? Aquela alegria que não é porque vai ter talvez um bolo na mesa, churrasco, mas vai ter eles com o menino junto. Como é que está o nosso coração diante do nosso Pai? Será que a gente consegue ter um sorrisinho desse, que sai fácil quando está vindo para o culto? Já pensou você no ônibus? Todo mundo te olhando, você lá, daqui a pouco você... O que foi? E é óbvio que nós entendemos que aqui não é a casa do Pai. Aqui é uma casa em que os filhos se reúnem, e porque os filhos se reúnem, o Pai está ali. Mas essa casa do Pai pode ser quando você vai entrar no teu quarto para ter o teu momento com Deus e você... É agora. Eu vou ler a palavra, eu vou estar com o Pai. Às vezes a gente, principalmente quem começa a liderar, pastorear, a gente tem que cuidar com uma coisa assim muito séria. A gente começa a ir para a presença do Senhor só para buscar a palavra para falar para os outros. E a gente tem que reaprender às vezes que ir para a presença de Deus nem sempre você vai sair de lá com um sermão preparado. Às vezes é só para você estar lá. Tinha um tempo que eu trabalhava de madrugada e aí eu ia de manhã na igreja para orar. E eu vou confessar, eu acho que estão até gravando. Às vezes eu dormia nas cadeiras da igreja. Ou no chão, né? Eu me ajoelhava assim. E eu ficava muito preocupado com isso. Eu pensava, meu Deus, que sacrilégio. Dormir, cara, era para estar orando, era para estar... Até que um dia o Espírito Santo trouxe uma paz no meu coração, assim. Ele não falou, não ouvi, assim, não foi essa, né? Mas assim, eu senti, assim, uma paz grande. E aquele sentimento assim, cara, será que existe algum lugar melhor para dormir do que aqui? Na presença do Pai?
Não quer dizer que toda vez que a gente vai orar tem que dormir, tá? Fica bem dito, ai, aleluia, Jesus salvou minha vida agora, então não preciso mais orar. Já vai puxando o cobertorzinho, já vai de pantufa pro secreto, né? E não é isso. Mas eu quero dizer e encerrar aqui, queria dizer, qual é a expectativa que está no teu coração de filho? Quando você canta, qual é a expectativa? Quando a gente canta, você canta e eu faço de conta, qual é a expectativa? Quando você vai para o teu secreto com o Senhor, qual é a expectativa? Se a gente conseguir entender que nós estamos peregrinando e que logo logo nós vamos nos encontrar com o Pai. Esse logo pode demorar ou pode ser rápido, não sei. Mas a gente pode fazer essa peregrinação ser diferente. Quando a expectativa estiver na presença do Pai. Será que tem filhos nessa noite aqui que querem desejar mais a presença do Pai? Sim ou não? Você consegue ficar de pé aí? Fechar os teus olhos?